alumínio que produzimos tem um grande papel na vida das pessoas, na sociedade e no meio ambiente. Sabemos que para oferecer soluções em alumínio que transformam vidas, é preciso ir além, sempre pensando no futuro. E para nós, o futuro é feito de alumínio. Chegou o Alenium, o selo CBA para o alumínio sustentável. Esse selo identifica o nosso alumínio de baixo carbono. O Alenium leva o nosso compromisso em contribuir para um mundo mais sustentável para todas as pessoas e para o próximo milênio. Afinal, quando a sustentabilidade faz parte de quem somos, tudo se torna conectado e construímos uma nova realidade para pertencer. Alenium, o selo do novo milênio. Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Diálogo CBA. Esse é um encontro anual que realizamos para apresentar e debater iniciativas que nos conduzam à conquista dos objetivos da Estratégia ESG 2030 da companhia. Eu sou Sônia Consiglio, apresentadora, mediadora desta conversa e, com muita honra, membro do Comitê de Sustentabilidade da CBA. Sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos cacheados e estou vestindo um blazer azul. Nosso encontro está sendo realizado em um estúdio na cidade de São Paulo e sendo transmitido via internet para diversas outras localidades. Para quem não puder assistir ao vivo, a gente vai disponibilizar um link com as apresentações na íntegra assim que terminarmos essa transmissão. As apresentações serão feitas em português, mas um dos nossos convidados se apresentará em inglês. Caso você precise de tradução para qualquer um dos dois idiomas, há um canal para tradução na plataforma. Além disso, também está disponível o arquivo com as apresentações em inglês. Para acessar, clique no link no chat. Hoje, o tema do Diálogo CBA é descarbonização, mais precisamente as ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas realizadas pela CBA, que trazem a ambiciosa meta de redução de 40% dos gases de efeito estufa do alumínio fundido. Sabemos que essa meta é alcançável, tendo por base os resultados que a CBA vem conquistando nos últimos anos frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Sem me antecipar ao que será apresentado, eu posso adiantar que todos os resultados conquistados já são expressivos e as iniciativas têm se destacado mundialmente, o que é motivo de orgulho para nós aqui no Brasil. Agora, passando rapidamente pela agenda deste encontro, a gente vai ter uma abertura com o CEO da CBA, Luciano Alves, que vai apresentar o contexto do negócio e trará as atualizações da estratégia ESG da CBA. Na sequência, vamos conhecer a performance da agenda climática da CBA com Leandro Faria, gerente-geral de sustentabilidade. E, por fim, teremos as considerações do Miles Prosser, do Instituto Internacional do Alumínio, trazendo aí perspectivas sobre a demanda global e a função do alumínio de baixo carbono. Logo após essa apresentação, a gente vai abrir então para as perguntas de vocês que nos assistem aí de maneira online. Para enviar as suas perguntas, utilize a ferramenta do chat na plataforma de transmissão pela internet. E agora, abrindo a nossa boa conversa, convido o CEO da CBA, Luciano Alves. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Sônia. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Luciano. Sou um homem branco, cis, heterossexual. Estou vestindo um terno azul marinho, um colete azul marinho e uma camisa azul. É um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um Diálogos ESG. É o meu primeiro diálogo como CEO da CBA. Tem bastante coisa para a gente conversar, muito conteúdo para discutir, mas mais importante é o nosso bate-papo no final, na sessão de perguntas e respostas. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a CBA. Quer dizer, nosso propósito é oferecer soluções em alumínio que transformam vidas. A gente vem com esse propósito já há bastante tempo, ele é o que norteia todas as ações da CBA desde que nós o desenvolvemos e, em conjunto com isso, a gente tem uma aspiração que também é um pilar da nossa estratégia, que é consolidar a posição da CBA como uma referência em ESG. Então, é para isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, tem vários pontos interessantes a respeito disso que a gente vai trazer. O CBA já é um produtor de alumínio de baixa pegada de carbono. A nossa pegada de carbono é 3,03 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio produzido. Nós estamos no primeiro quartil da curva de emissões da indústria global do alumínio.
E o interessante, no ano passado nós lançamos um selo, que é o selo Alenium, que vocês conseguem ver aí na tela, em que ele atesta essa emissão, essa nossa pegada de carbono, mas o mais interessante do selo é que os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes podem utilizar esse selo nos seus produtos, nas suas embalagens, de maneira que eles conseguem certificar o conteúdo, a pegada de carbono daquele alumínio incluído naquele produto. Esse QR Code que vocês conseguem ver aí na tela, ele dá acesso a todas as informações a respeito do nosso produto, vocês podem acessar e ter um pouquinho mais de informação para vocês também. Bem, temos uma estratégia ESG já desenvolvida há algum tempo, até 2030, com várias metas, e a gente vem sempre evoluindo nessa estratégia, né? Então, lembrando, nós temos 10 programas, 10 alavancas, desculpas, que são divididas em 15 programas e 33 metas. No ano passado, nós desenvolvemos um pouco mais essa estratégia, incluímos um programa adicional, que é o programa 2, que vocês conseguem ver no pilar ambiental de energia renovável. E, além disso, incluímos mais 3 metas adicionais para 2030, que complementam essa nossa estratégia. De novo, vocês também têm um QR Code nessa tela aqui, que vocês conseguem ter acesso ao nosso relatório anual de 2022. Lá tem todo o detalhe dessa estratégia, e das metas e de todas as ações que nós fazemos nesse tema. E só para exemplificar, quer dizer, todos os executivos que têm remuneração variável dentro da CBA têm uma meta atrelada ao ESG. Essa meta, claro, cada um tem a sua contribuição individual para a meta da empresa, ou para alguma meta ESG da empresa, e nós, da alta administração, temos na nossa meta um consolidado do atingimento de metas de toda a organização, de maneira a garantir um alinhamento de toda a organização em linha com essas metas colocadas para a CBA. Bem, como a Sônia falou, o evento de hoje, a gente vai falar de descarbonização, então a gente colocou aqui em verde um destaque na alavanca 1 de mudanças climáticas e no programa 1 também de mitigação e adaptação climática, e é disso que a gente vai falar no restante da apresentação. Antes disso, quer dizer, eu vou colocar um pouquinho mais também das nossas evoluções nas certificações, compromissos e nossos ratings ESG. Nós já falamos muito disso, então isso não é novidade para boa parte do público que nos assiste. Mas é interessante que, ano passado, nós tivemos também várias evoluções nestes temas, né? O primeiro ponto para destacar aqui é que foi nosso primeiro ano como empresa aberta, pública, na B3 aqui no Brasil, e nós entramos nos 3 índices da B3 de sustentabilidade, que é basicamente o ISE, o ICO2 e o GPTW. Destaque importante para o ISE, que foi o primeiro ano que nós entramos e já entramos na 5ª colocação nesse índice. Nos ratings globais, interessante ver no CDP e no MSCI também 2 evoluções importantes da CBA. Então, no CDP, éramos A- em 2021 e passamos a ser rating A em 2022. É a primeira empresa de alumínio primário no mundo a entrar nessa lista A do CDP. E, em conjunto com isso, também nós somos a primeira empresa de alumínio primário do mundo que teve as metas aprovadas pelo Science Based Targets. Vocês conseguem ver na parte de baixo aí, do slide. E no MSCI, nós éramos rating A em 2021, passamos a ser rating AA, duplo A, ano passado, o que também comprova a nossa evolução em toda essa temática dentro da CBA. Hoje somos referência como liderança no MSCI. E, por fim, quer dizer, nesse último mês tivemos a premiação da Exame, dos melhores do ESG, e a CBA foi premiada, no segundo ano que nós fomos premiados, mas esse ano como primeiro lugar na categoria mineração, metalurgia e siderurgia. Quer dizer, tudo isso que eu comentei aqui nos enche de orgulho, pelo que a gente faz pela CBA, mas também como exemplo para o mercado, e é algo que a gente vai sempre buscar e sempre evoluir dentro da CBA. Bem, para dar um panorama geral do mercado, especificamente no tema de emissões, a gente trouxe um pouco de informações a respeito de toda a indústria, e não só do alumínio, para contextualizar para vocês aonde nós estamos inseridos, né? Então, quando a gente olha as emissões globais, é interessante ver que, claro, indústria e geração de energias é quase 60% das emissões de CO2 no mundo. E o alumínio é uma parcela da indústria, e o alumínio é mais ou menos 2% das emissões globais. Dentro da indústria do alumínio, vocês conseguem ver à direita, a gente tem uma parcela importante que é produzida com energia renovável, que é o caso da CBA, mas também tem uma parcela bastante importante de produtores que produzem alumínio utilizando energia térmica, a maior parte dela a carvão. Então, 67% da indústria produz alumínio com energia não renovável e desses 56% com energia térmica produzida através do carvão. No caso específico da China,
ela é mais ou menos, um pouco menos do que 60% da produção mundial de alumínio, e no caso deles é cerca de 75% da matriz energética também é térmica a carvão mineral. Então é importante dizer que se a indústria do alumínio se evoluir, se desenvolver para ter uma matriz mais renovável, uma boa parte desta emissão que nós temos hoje vai se reduzir e a gente tem uma parcela ainda menor na indústria como um todo. Então acho que é um caminho importante para a indústria do alumínio, a mudança da matriz energética. E olhando agora, descendo para a realidade da CBA, quer dizer, eu falei um pouco do mercado, falando agora especificamente da CBA, a gente tem um desempenho de emissões que é melhor em quase todas as etapas da cadeia produtiva. A gente coloca aqui as 4 principais etapas, né? Mineração, refinaria, a eletrólise e a fundição. E na eletrólise, a eletrólise é onde nós produzimos o alumínio líquido. É ali que é a parte mais intensiva em consumo de energia na produção do alumínio. Nessa etapa é onde nós temos um diferencial ainda maior. Claro, por causa do fato de termos uma energia renovável, 100% renovável, hidroelétrica e eólica, no caso da CBA, em que nós temos ali a nossa emissão de 3,03, que é mais ou menos 4 vezes menor do que a média da indústria, mas é de 5 a 6 vezes menor do que aqueles produtores de alumínio que produzem através de energia térmica a carvão. Então é aqui que tem uma das principais vantagens competitivas da CBA no quesito de emissões. E além de já termos uma baixa pegada de carbono, como vocês conseguem ver em toda a etapa da cadeia produtiva, a gente tem uma série de iniciativas que vão reduzir ainda mais essa pegada de carbono até 2030. Temos uma meta de redução de 40% das emissões de 2019 até 2030 e estamos num caminho muito seguro para atingir essa meta até lá. Uma das iniciativas ou um dos caminhos para a gente atingir essa meta é também aumentar o conteúdo reciclado dos nossos produtos, né? Falando de mercado, não é algo que só a CBA está buscando, acho que o mercado todo do alumínio hoje busca ter um conteúdo reciclado maior por diversos motivos, aí não é só a questão das emissões ou da pegada de carbono, mas você também tem, no caso do alumínio reciclado, uma eficiência energética muito maior, você consome alguma coisa próxima a 95% menos energia elétrica do que você consome para produzir o alumínio primário. Então você vê aí que um alumínio reciclado ele tem uma pegada de carbono muito baixa, na casa de 0,6 vezes toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio, versus até a hidroelétrica ou fontes renováveis, que está na casa de 2,5, 2,6. Então, de fato, o mundo, a gente começa a ver o mundo buscando um conteúdo maior reciclado, então, para reduzir as emissões, mas também para ter uma melhor eficiência energética, e o alumínio é um metal que ele pode ser infinitamente reciclável, então, sem perder as propriedades. Então, na prática, é algo factível, é algo até incentivado para esse setor. E falando aqui à direita dos nossos clientes ou de todas as cadeias produtivas, o que é interessante de ver no caso do alumínio é que, primeiro, existe uma maior demanda e um interesse grande dos consumidores para um maior conteúdo reciclado, mas também por produtos de menor pegada de carbono, e o alumínio se insere muito bem nessas categorias. Tem vários, o alumínio ele fornece, a gente fornece produtos para diversas cadeias produtivas, né? Nós não somos dependentes de uma única cadeia, então a gente oferece produtos para diversas cadeias, e acho que cada cadeia tem um interesse ou uma vantagem específica com o alumínio. Vou comentar alguns casos aqui, a gente colocou exemplos de empresas e de setores que já têm buscado metas de redução das emissões e também buscar neutralidade de carbono lá em 2050 ou em algum período no futuro. E quando a gente pensa, por exemplo, para o setor de embalagens e de alimentos em bebidas, claro, é natural que você tenha o alumínio entrando para melhor conservação do alimento ou da bebida ou do bem que você está protegendo ali com a embalagem. Mas não é só isso, pelo fato do alumínio ser infinitamente reciclável e você conseguir reciclar o alumínio mais facilmente do que outros materiais, ele entra também com essa vantagem nessas cadeias produtivas. No caso específico do automotivo, uma série de fatores, tem a leveza do alumínio, que é bastante importante, especialmente quando a gente fala de veículos elétricos ou a evolução do mercado automotivo, mas também tem a questão da resistência, flexibilidade e o fato do alumínio poder ser utilizado em diversas ligas automotivas com propriedades diferentes, de maneira a oferecer opções ou alternativas para os produtores nessa cadeia. No caso da construção civil, a durabilidade é muito importante, então o alumínio também tem uma resistência maior ao tempo, e não só a leveza, a baixa pegada de carbono, mas a resistência ao tempo, ela é utilizada nessa cadeia.
E no caso da energia elétrica, o que a gente tem é não só a condução elétrica do alumínio, ele é bastante importante, mas também pelo fato de ser um metal leve, ele é muito utilizado para linhas de transmissão de energia. E quando a gente pensa no futuro, com um mundo com mais energia renovável, energia eólica que consome bastante alumínio na sua geração, e também mais linhas de transmissão de energia elétrica no mundo, você tem um maior consumo de alumínio por razões naturais. Então, só para exemplificar um pouco de como é que o mercado está evoluindo e buscando aumentar o conteúdo reciclado nos seus produtos. E, de novo, trazendo para a realidade da CBA, por que para a CBA é bastante importante a reciclagem e o conteúdo reciclado dos nossos produtos. Bom, primeiro, essa demanda que eu acabei de comentar de diversos segmentos e diversas indústrias no mundo, naturalmente nos leva a buscar esse conteúdo reciclado ou maior participação do alumínio reciclado no nosso mix. Com o alumínio reciclado, nós temos um fortalecimento da posição da CBA como um produtor de alumínio de baixa pegada de carbono. Então, só relembrando, já somos um produtor no primeiro quartil com uma baixa pegada de carbono, mas com mais conteúdo reciclado nós teremos uma pegada de carbono ainda menor. Além disso, questão de estratégia e negócio. Um negócio de reciclagem é um negócio que tem uma margem mais estável, mais previsível. Então, dentro do portfólio da CBA, que é um negócio de commodities, você colocar um segmento de reciclagem que tem uma margem mais previsível, ele é favorável, ele é benéfico para nós na questão do balanceamento de risco-retorno do portfólio da CBA. Por isso também que nós temos buscado mais investimentos em reciclagem. E, por fim, nós conseguimos crescer em volume com menor investimento, menor intensidade de capital do que se fôssemos expandir mais capacidade de alumínio primário. Por isso também que a gente vê aqui uma boa oportunidade para a gente desenvolver nesse setor. E como exemplos aqui, eu tenho algumas iniciativas e projetos, mas tem muito mais coisa que a gente vai buscar no futuro, tá? Mas só como alguns exemplos. A gente comprou a Alux no ano passado, que é um negócio de reciclagem focado no setor automotivo e que produz ligas secundárias, é um mercado novo para nós, então entramos em um segmento novo de ligas secundárias para o mercado automotivo. Nós implementamos um forno Sidewell na Metalex, que elevou a capacidade da Metalex de 75 para 90 mil toneladas já o ano passado, e em conjunto com isso uma linha de separação e limpeza de sucata que está startando daqui a alguns meses, em que vai permitir a Metalex aumentar o conteúdo reciclado nos seus produtos e chegar até 80% do conteúdo reciclado no futuro. E por fim, o projeto Real, que é um projeto interessante, que nós desenvolvemos uma patente em conjunto com um cliente, em que nós conseguimos hoje reciclar a embalagem multicamada, que era uma embalagem complexa para se reciclar. E com esse projeto a gente consegue agora acessar também um alumínio e um mercado de reciclagem que nós não acessávamos antes, que é a reciclagem de embalagens multimateriais. Então aqui são só alguns exemplos de iniciativas que fazem parte do nosso dia a dia, são coisas que nós vamos buscar, mas que fazem muita diferença para a CBA e para o mercado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço, de novo, a participação de todos vocês. Vou estar disponível para um bate-papo depois na sessão de perguntas e respostas. E eu vou dar sequência aqui no evento, chamar a Sônia para dar continuidade. Obrigado, Sônia. Muito obrigada, Luciano. Daqui a pouquinho ele volta conosco. Eu acho que Luciano trouxe aqui, é claro, além de todos os dados super relevantes do setor, da indústria, da CBA, eu destaco ali do ponto de vista institucional, né, a importância do estabelecimento de metas que ele trouxe para a liderança, garante esse alinhamento com esta agenda e, ao mesmo tempo, toda a parte de participação em índices de sustentabilidade, reconhecimento, isso vai dando para a companhia credibilidade, é isso que todos os públicos esperam. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso programa, vamos lá. Programa de mitigação às mudanças climáticas da CBA, pessoal, tem como objetivo reduzir em 40% as emissões de gás de efeito estufa até 2030 no processo produtivo do alumínio fundido, como eu já falei anteriormente. Mas isso porque a CBA está comprometida com a oferta de alumínio de baixo carbono, trabalhando com soluções sustentáveis para influenciar positivamente toda a cadeia de valor do alumínio. Isso inclui iniciativas de desenvolvimento também com as comunidades onde a CBA se faz presente em diversas frentes. Isso é fundamental, a questão social, né? Para nos dar mais detalhes do que já foi conquistado e apresentar a performance da agenda climática da CBA, eu convido o gerente-geral de sustentabilidade, Leandro Faria. Por favor, Leandro. Bom dia, Sônia. Muito obrigado. É uma honra para nós ter você participando do nosso diálogo. Como a Sônia já me apresentou, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Leandro, gerente-geral de sustentabilidade da CBA, e é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão relevante e estratégico
para a nossa CBA, que é a performance da agenda climática. Antes de entrar no tema em si, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, cis, de estatura mediana, tenho cabelos grisalhos, uso também barba grisalha, estou vestido com um terno preto, uma camisa branca, e atrás de mim tem uma imagem da Mata Atlântica, representando a nossa reserva privada de desenvolvimento sustentável chamada Legado das Águas, cuja CBA é fundadora e mantenedora. Essa reserva é gerenciada pela Reservas Votorantim, uma empresa investida da Votorantim. Passando ao tema de performance da agenda climática em si, eu gostaria de destacar que todos esses resultados apresentados pelo Luciano e todos os resultados que eu também vou apresentar na sequência, além dos compromissos e ratings, só é possível porque nós temos uma governança muito robusta. Uma governança de vanguarda que possui um comitê de sustentabilidade que assessora o Conselho de Administração. Esse comitê ele é composto por membros independentes, de muita experiência no setor do alumínio e também nos aspectos ESG, e que, inclusive, passa a ter na sua composição o nosso CEO anterior, que foi sucedido pelo Luciano, o Ricardo Carvalho, como membro independente, nos apoiando a avançar ainda mais com a nossa agenda de sustentabilidade. É neste comitê que nós tomamos as decisões, ou pensamos de forma estratégica, nos, inclusive, riscos e oportunidades de curto, de médio e de longo prazo. Nós também temos outros comitês que assessoram a diretoria executiva, que são comitês focados em alguma agenda que compõe a nossa estratégia, como, por exemplo, Comitê de Suprimento Sustentável, Comitê de Resiliência Hídrica, e, recentemente, nós criamos o Comitê de Mudanças Climáticas, um comitê que tem a presença de membros multidisciplinares da área de tecnologia e engenharia, da área de sustentabilidade, da área de eficiência energética, e também membros que compõem setores que, de alguma maneira, têm na sua dinâmica emissão de gases de efeito estufa. Nesse comitê é que nós trazemos o estratégico para o nível tático e implementamos as ações que produzem esses resultados que nós estamos vendo aqui. Nesse comitê que nós medimos e corrigimos a rota para atingir todas aquelas metas, o Luciano mencionou, são 33, no caso do Comitê de Mudança Climática, são 5 metas que eu apresento aqui neste slide. Hoje nós vamos falar exclusivamente de descarbonização e o programa da nossa estratégia que cuida dessa dinâmica é o Programa de Mitigação e Adaptação Climática, que possui 5 metas. Eu vou passar por todas elas ao longo dos próximos slides, mas eu gostaria de destacar uma delas, que é reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa da nossa produção de alumínio, desde a etapa da mineração até a etapa da fundição. Ou seja, uma meta muito ambiciosa. Muito embora nós tenhamos já um resultado expressivo em comparação com outros peers globais de produção de alumínio. Como eu disse, a nossa meta tem como objetivo reduzir 40% da intensidade escopo 1 e escopo 2 da mineração à fundição. E em 2019, que é o ano base, nosso resultado era de 4,02 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio produzido. Queremos chegar até 2030 em 2,45 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio produzido. E até agora nós já reduzimos 26% dos 40 planejados. Ou seja, nós sabemos onde estamos, onde queremos chegar e exatamente como estamos fazendo essa trajetória. O resultado de 2022 é 2,97, melhor do que o previsto de 3,48. Por que isso foi possível? Porque nós estamos atuando em 4 frentes para a redução de emissões. Uma é a diversificação da nossa matriz energética com o uso da biomassa, por exemplo, o uso de tecnologias, como um outro exemplo aqui, a modernização da tecnologia da sala fornos, o aumento do conteúdo reciclado, que foi há pouco mencionado pelo Luciano, e também a manutenção de energia renovável, especialmente energia elétrica 100% renovável nas nossas operações. Os 2 próximos slides vão tratar de 2 processos. Um é a refinaria de alumina, a refinaria da alumina que está aqui na tela, e o próximo é a produção de alumínio líquido smelter. Esses 2 processos eles são muito importantes, porque juntos eles somam aproximadamente 90% de toda a emissão da cadeia de produção de alumínio primário para escopo 1 e 2. E na refinaria da alumina, o nosso resultado é de 0,23.
nos posicionando como a refinaria de menor emissão de carbono no mundo, segundo a consultoria da CRU, que é uma importante consultoria globalmente falando. Se olharmos de forma comparativa com outros peers do mundo de produção de óxido de alumínio, a média em 2021 foi de 2 toneladas de CO2 por tonelada de óxido produzido, e a intenção ou o caminho de descarbonização das refinarias no mundo é de chegar entre 2045 e 2048 com um resultado próximo de 0,2. Ou seja, o futuro da refinaria, das emissões na refinaria de alumínio já é um presente na CBA. Isso só foi possível porque nós diversificamos a matriz energética que antes usava gás natural e óleo para a produção de vapor na refinaria pelo uso de biomassa, de fonte biomassa de eucalipto de área de reflorestamento, o que nos levou, então, a uma redução de 60% nesta etapa, uma importantíssima redução. O segundo processo, carbono-intensivo e eletrointensivo, é a etapa de produção de alumínio líquido, ou os smelters, na sala fornos. E, de novo, aqui nós temos um resultado expressivo em comparação com o resto do mundo. A média global é de 12,8. E o nosso resultado em 2022 foi de 3,03, 4 vezes menor do que a média mundial, nos posicionando aqui, novamente, numa posição de vanguarda no primeiro quartil de emissões. Ou seja, na prática, a CBA vem produzindo um alumínio que contribui para a descarbonização, que contribui com os nossos clientes para a descarbonização do produto deles. Portanto, usar o alumínio da CBA é uma importante alavanca de descarbonização da economia do ponto de vista do setor de alumínio. O terceiro pilar de descarbonização, como já mencionado pelo Luciano, é a reciclagem. Nós, recentemente, estamos investindo, inclusive, bastante nessa agenda, e recentemente adquirimos a Alux. A Alux combina um altíssimo percentual de reciclagem, 91%, com o consumo de energia renovável. Portanto, o nosso resultado é de 0,4 toneladas de CO2 por tonelada de lingote produzido nessa unidade que é exclusiva para produtos de reciclagem. Assim como na Metalex, que é uma outra unidade exclusiva para produtos reciclados, que o nosso resultado em 2022 foi de 2,2 toneladas de CO2 por tonelada de tarugo, com um conteúdo reciclado de 65%. Já mencionado pelo Luciano, mas gostaria de destacar que estamos investindo para aumentar a capacidade de reciclagem da CBA, da Metalex, de 60% para 80%. E também ampliamos a capacidade, como também já foi mencionado, de 75 mil toneladas por ano para 90 mil toneladas. Na Alux, a nossa capacidade é de 46 mil toneladas. A reciclagem não é só uma alavanca para a CBA, mas é uma alavanca de descarbonização para o setor do alumínio. Daí, a importância deste tema e como a gente também tem tratado de forma muito relevante na estratégia da CBA. Porque utiliza 5% da energia necessária para a produção do mesmo volume de alumínio, considerando todas as etapas. A reciclagem ela elimina, por exemplo, esses dois processos anteriores, tanto a refinaria de alumínio quanto os smelters, e portanto, é fantástico do ponto de vista de emissões. Todos esses resultados eles só são possíveis porque nós temos uma matriz majoritariamente renovável. 82% da nossa matriz energética é de fonte renovável e 18% de fonte não renovável, como, por exemplo, o uso de gás natural. Nos 82% de fonte renovável está incluso energia elétrica, que é 100% de origem renovável e rastreável. Inclusive, é importante salientar que todos os números que a CBA divulga e todos os indicadores que nós possuímos, eles passam por auditoria independente para assegurar a rastreabilidade e legitimidade das informações que nós prestamos. A energia renovável, nós possuímos 23 usinas hidrelétricas e 2 complexos eólicos. E ainda assim, mesmo tendo uma matriz majoritariamente renovável, nós trabalhamos num comitê que visa otimizar ou visa a eficiência energética dos nossos processos. Temos ações de curto, de médio e de longo prazo, e no ano passado nós trabalhamos 3 linhas de atuação: ar comprimido, iluminação e motores elétricos, com um potencial de redução de até 5 megawatts. Ou seja, estamos buscando melhorar o que já temos numa perspectiva muito boa em termos de matriz energética.
A segunda meta do nosso pilar de mudança climática é definir uma trajetória de neutralização. Todas essas ações que eu acabei de falar para vocês compõem aproximadamente 40% da nossa trajetória de neutralização, considerando todos esses avanços aqui em caldeira biomassa, uso de sucata, dentre outros que eu já mencionei. Porém, ainda tem um caminho de aproximadamente 50% que não tem viabilidade técnica, não tem viabilidade comercial neste momento, como, por exemplo, o anodo inerte, uma tecnologia exclusiva, específica para a produção de alumínio primário e que, ao longo dos últimos anos, vem sendo desenvolvida. É claro que a CBA vem atenta a esses desenvolvimentos tecnológicos e, tão logo possível, o anodo inerte se apresentando como uma solução viável, não só para a CBA, mas como para o setor do alumínio, nós então vamos passar a avaliar a implementação na CBA. Ele poderia ser responsável aqui por mais de 40% das reduções da produção de alumínio primário. Uma outra tecnologia importantíssima que é a captura, estocagem e utilização de carbono, que tem um potencial altíssimo, até maior do que os 6% considerado aqui por nós conservador. Ao longo dos próximos anos, essa tecnologia precisa se viabilizar do ponto de vista regulatório e também do ponto de vista tecnológico, e tão logo possível, claro, nós vamos também estar avaliando a implementação. Por fim, ainda vai nos restar uma parcela que pretendemos utilizar créditos de carbono para neutralizar as nossas emissões, inclusive conversa com uma meta seguinte, que é a disponibilização de uma linha de produtos carbono neutro com a utilização de crédito de carbono que a CBA já vem trabalhando para tornar isso uma realidade. Nós, através de 2 projetos de geração de crédito de carbono, o primeiro deles, desmatamento evitado, projeto RED Plus do Cerrado, o primeiro projeto na metodologia RED Plus no Cerrado brasileiro, foi desenvolvido pela CBA em parceria com a Reservas Votorantim. Foi um projeto desenvolvido no Legado Verde do Cerrado, uma outra reserva privada de desenvolvimento sustentável de propriedade da CBA e gerenciada pela Reserva Votorantins, criou, então, estabeleceu esse projeto que entrega créditos de carbono de altíssima integridade. Até 2047 serão 1,3 milhão de toneladas de crédito de carbono e já performamos 316 mil créditos de carbono que pode ser usado para neutralizar uma linha de produtos, caso algum cliente tenha interesse, e é óbvio, além da neutralização, nós temos outras possibilidades de uso desses créditos de carbono, inclusive reinvestir em proteção da biodiversidade do Cerrado. O segundo projeto, agora na linha de reflorestamento, não mais de desmatamento evitado, se chama Reflora e visa reflorestar áreas de pequenos proprietários rurais, que possuam algum tipo de déficit em reserva legal ou em área de preservação permanente, ou seja, um projeto que, além da possibilidade de geração de crédito de carbono, também entrega outros benefícios ou impactos positivos, como possível regularização fundiária, como preservação da biodiversidade local, criação de corredores ecológicos, manutenção de cursos de água e preservação da água, dentre outros impactos, muitos ligados à agenda social e ambiental. Nós escalamos esse projeto para mais de 32 cidades do nosso entorno e, ao longo dos próximos anos, queremos, então, avançar com o reflorestamento. Por fim, as últimas 2 metas ligadas à nossa estratégia de clima, que é definir um plano de adaptação à mudança climática. A CBA já desenvolveu um plano que avalia riscos e oportunidades climáticos, integrados, inclusive, ao nosso processo de risco corporativos, que tem uma robustez significativa com base nas melhores metodologias de identificação de risco. Adotamos, inclusive, o reporte via TCFD, que na sequência eu vou falar um pouco melhor, que visa, então, mapear riscos e oportunidades. O Alenium, que foi o primeiro vídeo que nós passamos no nosso diálogo de hoje, é um exemplo de oportunidades na agenda de carbono que está em linha com essa meta. A segunda meta é o apoio à gestão pública em mitigação e adaptação climática. Nós sabemos que os municípios do nosso entorno, eles vêm enfrentando situações provocadas pelo efeito climático e temos, então, condição de apoiá-los ao longo dos próximos anos em como se adaptar e mitigar essas situações de impacto climático. Estamos desenvolvendo esse projeto em conjunto com o Instituto Votorantim e iremos implementá-los ao longo dos próximos anos. Por fim,
Gostaria de informá-los que hoje nós temos a satisfação de fazer o lançamento do nosso relatório TCFD, um relatório em linha com a linguagem do mercado financeiro que identifica riscos e oportunidades e, portanto, eu convido todos vocês a acessarem o relatório. Aqui na tela está o QR Code que pode ser direcionado direto para a página onde o relatório se encontra e para que vocês possam conhecer a nossa agenda climática e contribuir conosco nessa trajetória. Agradeço muito a presença de todos, foi um prazer estar aqui, apresentando para vocês a nossa performance climática. E agora eu gostaria, tenho a honra de convidar a próximo palestrante, o Miles, secretário-geral do Instituto Internacional do Alumínio. Miles, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. O Miles vai falar sobre a demanda de alumínio global e como o alumínio pode ser uma solução sustentável para um futuro cada vez mais sustentável. Miles, o palco é de você. Obrigado. Muito obrigado, Leandro, e um prazer estar conversando com vocês e obrigado a todos na CBA. Hoje eu estou aqui no escritório em Londres, eu sou do Instituto Internacional de Alumínio. E acho que tem alguns slides também. Alguém pode compartilhar meus slides, por favor? Bom, então, nós existimos há mais de 50 anos, quando nós fomos estabelecidos. Nós fomos estabelecidos para coletar e publicar essas estatísticas e também colaborar nas questões ambientais. O tipo de trabalho que nós fazemos envolve a coleta, análise e publicação de dados, questões de energia, sustentabilidade, previsões de demanda, cenários futuros na indústria e também colaboramos em toda uma grade de questões relacionadas à sustentabilidade. Podemos seguir para o próximo slide, por favor? Então, o que eu quero discutir hoje é toda a questão de demanda de alumínio e alguns componentes de sustentabilidade e o caminho para ter um alumínio de baixo carbono. Seguindo mais 2 slides adiante, por favor. Isso, obrigado. E a sociedade tem aumentado seu foco em sustentabilidade como uma questão chave, que é muito positivo para o alumínio, porque o alumínio traz soluções sustentáveis para algumas questões, assim como a energia renovável nos veículos elétricos, como parte da transição, e também como uma das soluções sustentáveis para alimentações, bebidas, e há um benefício importante que tenhamos um foco maior de sustentabilidade também, impulsionando a demanda por alumínio. Então, para o próximo slide. Isso não é por conta de uma campanha de marketing feita pela indústria, mas sim pelas propriedades básicas do produto e do material em si. Então, no mercado automotivo é a questão da forma, do peso baixo, é uma vantagem em comparação com aço, suas qualidades também para aplicações elétricas, ah, nas embalagens de alimentos e bebidas, que é uma barreira importante e também é leve, o que aumenta a é mais favorável entre os consumidores e também no mercado de construção, onde você vê a natureza do alumínio também, que considera também o custo de manutenção e o custo de manutenção ao longo da vida útil. E em todos os mercados, o benefício mais significativo é a reciclabilidade. Já tem altas taxas de reciclabilidade, especialmente no Brasil, e é mais reciclável do que outros materiais, mas e tem menor custo e sem há uma questão de redução da propriedade ou característica. Próximo. Então, nós implementamos um relatório da CIU com os analistas e pedimos que eles analisassem as projeções de aumento de demanda para alumínio e o relatório encontrou algumas conclusões positivas. Em alguns dos mercados chaves, como transporte, embalagem elétrica, bens duráveis de consumo, etc., com crescimento de mais de 4%, e essas taxas de crescimento devem se manter durante a década até 2030. O aumento total de demanda de alumínio deve ter mais 33 milhões de toneladas, com aumento de quase 40% de consumo. E no próximo slide, por favor.
Uma das conclusões importantes do relatório é que em 3 dos 4 maiores mercados, o crescimento vai ser impulsionado por questões de sustentabilidade. Na parte de transporte, isso é impulsionado pela movimentação no sentido dos veículos elétricos, na medida que se tornam mais sustentáveis, e o mercado elétrico também vai ser impulsionado nos investimentos em energia renovável e a infraestrutura necessária para entregar para os consumidores e nas embalagens. Está relacionado às preocupações com o uso de plástico, de uso único, e, logicamente, um aumento do interesse de usar embalagens que têm maior capacidade de reciclabilidade. Próximo slide. Então, ao analisarmos alguns dos mercados, principalmente o mercado automotivo, no âmbito dos veículos convencionais, ah, você tem veículos de mais baixo peso, mas quando a gente vai para os veículos elétricos, o peso se torna ainda mais importante. E a capacidade mercadológica é muito relacionada ao alcance do veículo e o desempenho. Então, o alumínio se torna uma possibilidade para os fabricantes terem veículos mais leves, com melhor desempenho e mais segurança. Então, nos dados que vêm da Associação de Alumínio nos Estados Unidos e do Dakar Frontier, nós vemos que um veículo típico de bateria usa mais alumínio do que um motor de combustão interna. E na medida que os veículos se tornam mais eficientes no futuro, ainda vamos ter mais taxas de alumínio do que nós temos visto historicamente. Então, essa mudança para os veículos elétricos, na verdade, vai impulsionar a demanda. E no próximo slide. Agora, no mercado de eletricidade, a gente consegue entender que os aumentos de investimento vai aumentar também a demanda, porque os painéis solares têm mais consumo e uso de alumínio. E a outra geração de energia e eletricidade renovável também vai exigir esse processo para entregar a eletricidade para os consumidores, que vai impulsionar o aumento da demanda no alumínio e no cobre. Os dados aqui desse slide vêm dessa agência de alumínio que mostra a transição que isso poderia fazer para impulsionar a demanda e um aumento também substancial para o cobre e alumínio, e cada um desses vai ser favorecido pelas suas propriedades. O alumínio tipicamente usado, por exemplo, nos cabeamentos aéreos, por exemplo. Próximo slide. Nos últimos 3 mercados chaves impulsionados são alimentos e bebidas, que você consegue ver rapidamente no mercado com latas. A concorrência é plástico, que ainda domina o mercado, e também com vidro. Então, o alumínio ainda tem uma porção pequena desse mercado, mas as latas de alumínio, na verdade, globalmente, de 2 de cada 3 latas são recicladas. No Brasil é muito mais alto que isso, né? Mas em oposição ao uso de plásticos de uso único, a gente vê também uma oportunidade para o alumínio aumentar a sua participação de mercado. Próximo slide. Então, nós conduzimos alguns trabalhos para analisar a circularidade desses 3 materiais. Então, o alumínio aparece no topo, vidro no meio e plástico embaixo. E o que vemos é que o alumínio tem um desempenho muito alto na reciclagem em todas as métricas chaves comparados com vidro ou plástico. Então, mais alumínio é coletado para reciclagem, mais o que nós coletamos pode ser usado para reciclagem, então menos perdas no processo de reciclagem. Mais o que reciclamos é usado para outras finalidades, aumentando o potencial, e mais do que nós reciclamos volta para o mesmo uso. Então, por exemplo, numa lata que você coleta e recicla. Então, na medida que a sociedade se preocupa mais com a circularidade e taxa de reciclagem, vai ter um caso ainda mais forte de defesa do alumínio em comparação com plástico e vidro. Próximo slide. Então, com a demanda aumentando do alumínio, vindo de um foco em sustentabilidade, também vão existir obrigações e oportunidades na área de oferta para atender às expectativas. Então, se os clientes querem o alumínio porque é mais sustentável como alternativa, eles vão querer que esse alumínio seja sustentável. E aí, o que representa uma produção sustentável de alumínio? Nós também estabelecemos um projeto
que considera os ODS como estrutura para avaliar a nossa indústria com as questões chaves e nós identificamos as principais questões. Dois são questões que falamos bastante frequentemente sobre o alumínio, como os impactos de mudanças climáticas e circularidade, e as outras quatro questões são a questão de diversidade, pessoas, emissões e resíduos e também as questões de reputação, etc. E, bom, próximo slide. A questão talvez mais importante está muito relacionado com a mudança de demanda. O alumínio, na verdade, representa 2% das emissões globais, ou seja, 1,1 bilhões de dióxido de carbono por ano. E isso, em comparação com 700 milhões de toneladas com base nas emissões de eletricidade, logicamente isso depende muito da fonte de energia que você usa no processo de smelting, com CBA, por exemplo, usando numa taxa muito menor do que outros produtores. E também tem outras questões relacionadas ao processo, aquecimento termal, etc., térmico, etc. E o desafio para a nossa indústria vai ser encontrar meios de reduzir esses níveis de emissões por mais de 90%, ao mesmo tempo que a demanda para o alumínio como material está sendo prevista crescer 70%. Então, ah, nas emissões de gases de efeito estufa. Próximo slide. Como parte dos estudos, nós desenvolvemos planos para entender as tecnologias e as metas de investimento que incluem o negócio como está e outros dois caminhos para também, a partir do trabalho da Agência Internacional de Energia, e esses dois caminhos vão além de 2 graus e o cenário de 1,5 graus, e os dois são bem parecidos com o modelo apresentado aqui no slide. Tem dois fatores chaves sobre essa trajetória. Primeiro, o quão baixo a trajetória tem que chegar até 2050 nos níveis atuais, a taxa para essa redução. E o segundo sugere, bom, não que nós tenhamos tempo para esperar, mas de fato refleta o tempo necessário para desenvolver a tecnologia e os investimentos para que essas reduções comecem a ocorrer. Próximo slide. Bom, existem três caminhos principais de tecnologia para reduzir essas emissões. O primeiro está relacionado à descarbonização do fornecimento de eletricidade. Isso tem ocorrido para os produtores de alumínio, com mudanças substanciais da situação atual e investimentos significativos. O segundo está na redução das emissões diretas no processo de produção, incluindo tecnologia como anodo e também alternativas aos combustíveis fósseis na geração do calor térmico e outras alternativas que a CBA tem, por exemplo, se torna um excelente exemplo. E o terceiro é a eficiência de recursos e reciclagem, onde melhorar os níveis de performance a gente consegue reduzir essa emissão. E como eu disse, é bastante interessante ver como o CBA tem progredido muito nesses três caminhos. O progresso vai ser necessário em todos esses caminhos para a gente poder ter uma mudança nos resultados finais. Próximo slide. Então, só para que vocês vejam alguns temas aqui da apresentação sobre a demanda dos produtos sustentáveis e também alumínio de baixo carbono. É interessante considerar o status atual. Então, nesse gráfico, você tem um metal primário, que vem também de materiais recicláveis, até 21% do metal que está no mercado, que vem de geração com energia hidrelétrica. Outros 30% vem de reciclagem pós-consumo, que também pode ser considerado quase zero carbono. E os outros 15% vêm, mas normalmente é considerado baixo carbono. E o remanescente, principalmente primário, de carvão e gás. Então, existe um fornecimento existente e
também tem uma demanda aumentando para o baixo carbono. E na medida que a gente tem essa demanda para o baixo carbono aumentando, vamos chegar ao ponto onde atende ou supera o fornecimento disponível e a gente vai ver um sinal mais forte no mercado. Então, isso principalmente atendendo a um critério ao acesso no mercado, acordos contratuais, etc., que vão ocorrer naturalmente no decorrer do tempo, na medida que o alumínio de baixo carbono aumenta. Próximo slide, então, só para reunir alguns pontos. Existem oportunidades significativas para o alumínio, com as mudanças que estamos vendo em torno da sustentabilidade, porque o alumínio faz parte dessa solução, principalmente impulsionado pelas grandes vantagens do alumínio, como a sua baixo peso, por exemplo. E para isso temos que demonstrar que a produção continua sustentável e um caminho crítico para isso é de fato descarbonizar as cadeias de fornecimento, zero eletricidade com geração de carbono e outros caminhos para chegar lá. Então, nós estamos muito felizes de ver nossas empresas membros, como o CBA, investindo e implementando tecnologias que vão continuar a posicionar o alumínio como um material de melhor escolha. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e eu espero também contribuir na parte de perguntas e respostas dessa sessão. Muito obrigada, Miles. Eu peço que você fique com a gente, porque agora nós vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. E olha, aqui vai exigir muito da moderadora, porque a gente já tem muitas perguntas. E lembrando que vocês também podem continuar enviando aí pelo chat da plataforma. Eu vou começar com você, Luciano. A gente tem uma pergunta do Edgar Pinto, do Itaú BBA. Ele diz assim: você poderia falar mais como se compara o ROIC e margens do business de reciclagem versus o business de primários? Vocês têm alguma estimativa de CAPEX por tonelada de cada um? Legal, Edgar, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, é só fazer o disclaimer que depende muito do seu investimento, de onde você está e da eficiência que você tem em cada um desses processos, mas em grandes números, se a gente quisesse comentar, é o seguinte. Bom, um negócio de reciclagem normalmente tem uma margem EBITDA relativamente estável, alguma coisa entre 10% e 20%. A gente comenta muito isso. Claro que depende, de novo, de cada realidade. Mas por quê? Porque você compra metal, que é a sucata normalmente, a um percentual da LME. Então, um X% depende da qualidade da sucata e do nível de contaminantes que ela tem. Você processa essa sucata e vende um produto de alumínio a uma LME mais um prêmio. Então, você sempre tem essa margem porque você está comprando e vendendo o mesmo produto, né? Um business de alumínio primário, você produz com todas as matérias-primas daquele produto e você tem um preço que é ditado pela commodity, que por isso você tem um nível de volatilidade maior do que o nível de volatilidade que você tem num business de reciclagem. Então, na nossa visão aqui, um negócio de reciclagem consegue oferecer para a gente retornos tão atrativos quanto um retorno de um negócio de alumínio primário, na casa acima de 15% de TIR, que é um número que a gente normalmente busca aqui, e de maneira que a gente acredita que é um investimento bastante atrativo. Mas, de novo, depende muito da sua eficiência, vamos dizer, em como você investe e, claro, como você, na sua competência para conseguir capturar essa sucata de maneira competitiva no seu processo produtivo e, claro, a parte técnica na produção. Mas, assim, conceitualmente falando, é isso que está por trás da nossa decisão e por isso que a gente tem buscado mais investimentos nesse setor. Em relação ao CAPEX, ele tem mudado muito, tá? Então, de novo, eu vou dar alguns números aqui, mas não se atenham a eles porque podem ser diferentes. E, claro, faz muito tempo que a gente não tem grandes expansões de alumínio primário no mercado ocidental. Tem muita expansão na China, mas não no mercado ocidental. Então, no mercado ocidental, a última referência que nós temos no mundo árabe, uma expansão que foi feita em 2018, estava na casa de 4, 5 mil dólares por tonelada. Pode ser até que hoje esteja mais do que isso com toda a inflação que a gente teve nesse período. E um business de reciclagem normalmente vai ter um capex que varia ali de 1.000 a 1.500 dólares por tonelada, às vezes 2.000 dólares por tonelada, depende muito da sua eficiência, mas você vê que a intensidade de capital ela é muito menor em um negócio versus o outro, tá? Acho que esses os pontos que eu queria colocar para você. E de novo, obrigado pela pergunta. Muito bom, muito obrigada, Luciano. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Leandro, que é um tema crucial aqui em toda essa discussão. Leandro, como a CBA tem trabalhado o tema de descarbonização com os fornecedores? Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta que está... É claro, a cadeia de fornecimento é fundamental nos nossos processos de implementação e de escala dos impactos positivos da nossa agenda ESG.
A nossa estratégia ela pressupõe engajamento da cadeia de valor, e a gente desdobra essa intenção de engajar a cadeia de valor num programa dentro da alavanca de governança, um programa que se chama Suprimentos Sustentável. E é dentro do guarda-chuva de suprimento sustentável que nós, então, buscamos engajar os fornecedores nos critérios ESG de uma forma mais ampla, incluindo a questão da descarbonização. Esse é um programa muito robusto, ele é subdividido em 7, vamos dizer assim, subprogramas, passando pelas etapas de avaliação do desempenho do fornecedor, passando pelas etapas de qualificação do fornecedor dentro dos critérios ESG, e um dos critérios para aqueles fornecedores que são carbono intensivo obviamente, a mensuração e o avanço na descarbonização da sua própria cadeia. E passando por outros programas, como formação de parcerias, para que esses fornecedores possam se desenvolver. Inclusive, é muito importante dizer que quando a gente idealizou esse programa, a ideia não só apoiar os fornecedores numa trajetória de implementação dos aspectos ESG, descarbonização, mais especificamente da pergunta, mas também de trazer oportunidades de negócio de ganha-ganha. Descarbonização do nosso fornecedor significa também eficiência para nós e eficiência para ele. Então, nós estamos colocando aqui numa perspectiva de business que a busca pelo desenvolvimento e pela evolução nos aspectos ESG tem que estar diretamente ligada à eficiência. Então, quando a gente, a partir da avaliação que nós fazemos desses fornecedores, identificamos onde estão os gaps, nós buscamos formar com eles parcerias para que possamos, então, buscar melhores condições de negócio, seja em descarbonização, seja em aumento de percentual ou na evolução dos aspectos de diversidade, equidade e inclusão, seja em redução de consumo específico ou de melhoria da utilização da matéria-prima, eficiência, que eu quero dizer, na utilização das matérias-primas, ou seja, é uma agenda que não, em hipótese alguma, visa avaliar e desqualificar o fornecedor puramente, mas sim de posicionar o fornecedor numa maturidade, trazê-lo para um horizonte de melhoria da maturidade, mas com projetos que, além das questões puramente ESG, tragam perspectivas de eficiência e de ganho, de redução de custo, porque no final do dia nós estamos falando que implementar a agenda ESG, nós também estamos falando que a implementação de agenda ESG tem tudo a ver com aumento da eficiência, melhor gestão, melhores resultados, e é isso que nós estamos buscando também. Perfeito, Leandro. E você sabe que você falou um termo que estava me ocorrendo durante a sua resposta, que é relação ganha-ganha, né? Eu acho que é disso que a gente está falando quando envolve fornecedores e traz esse stakeholder fundamental aí para toda essa discussão. Muito bom. Miles, agora temos aqui uma pergunta da audiência para você. Onde estão os principais entraves para a descarbonização do alumínio? Na tecnologia, no investimento, na recompensa do mercado pela ação? Você trouxe aí na sua abertura um bom panorama, mas aqui estão querendo que você entre um pouquinho mais na questão dos entraves aí para a descarbonização do alumínio. Por favor. Ok, obrigada, Sônia. Ótima pergunta. Acho que uma das coisas que nós encontramos no trabalho realizado é que as oportunidades e os caminhos disponíveis para as empresas realmente dependem muito das situações onde operam, as operações de tecnologia disponíveis. Então, para muitas companhias, o desafio mais difícil na descarbonização é buscar energia que seja zero carbono ou baixo carbono. E é uma operação que o CBA tem como uma vantagem, na verdade, que permite esse resultado de baixo carbono. Então, para fazer uma descarbonização maior, acho que o maior gargalo vai ser no nível de investimentos e das muitas tecnologias disponíveis para a descarbonização que vão exigir mudanças no fornecimento de energia ou até mesmo no desenvolvimento e implementação de novas tecnologias. Então, as parcerias com a Mission Possible, com o trabalho feito para avaliar a descarbonização e a estratégia para o setor, que você teria que ter mais ou menos um tri de investimentos globalmente para alcançar um resultado de
net zero. Então, seria um investimento bastante significativo, que, logicamente, seria um pouco mais difícil para a indústria implementar num curto prazo, mas encontrar meios de fazer com que esses investimentos sejam viáveis deve ser o maior gargalo no momento. Mas isso seria apoiado em colaboração com os investimentos do governo e com os investidores e também uma demanda ou desejo maior dos clientes por alumínio de baixo carbono. Então, tudo isso em conjunto nos ajudaria a chegar nesse nível de investimento Muito necessário para bom, Maios, muito alcançar obrigada. E essas sempre que eu metas. escuto colaboração, a gente lembra do ODS 17, né? Que a gente não faz nada sozinho, meios de implementação. Muito obrigada aí por sua colocação. Eu vou fazer agora uma pergunta para você, Leandro, da Paola Santos, né? Ela parabeniza pelas ações, realmente a CBA está se destacando no mercado, referente à certificação de pegada de carbono. Gostaria de saber se vocês possuem ações para certificação da declaração ambiental de produto e inclusão desses valores no banco de dados Open LCA. Muito obrigado, Paola, pela pergunta. A declaração EDP, ela faz parte do nosso horizonte e provavelmente a gente vai caminhar para isso no futuro. Atualmente, a gente tem focado em algumas certificações mais específicas, como foi apresentada pelo Luciano no começo, certificações de cunho mais abrangente. E do ponto de vista de carbono, especificamente, a gente tem buscado trabalhar com análise de ciclo de vida, auditoria dos dados dessa análise de ciclo de vida, em parceria, inclusive, com parceiros estratégicos, com o objetivo exatamente de avaliar a alternativa do uso do alumínio em função de materiais sucedâneos ou de comparação do alumínio CBA com alumínio de outros fornecedores. Além disso, nós lançamos recentemente, aqui no começo no início do nosso diálogo de hoje, foi apresentado o nosso selo Alênio. Esse selo Alênio, ele representa um alumínio produzido com até 4 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio metálico na etapa de eletrólise. E junto com o selo Alênio, vai uma certificação que demonstra a pegada de carbono em todas as etapas do processo produtivo, escopo 1 e 2, que a gente tem chamado de passaporte dos produtos da CBA. Então, ao acessar esses dados do passaporte de um determinado produto, por exemplo, o lingote, nós podemos identificar cada contribuição de cada processo em termos de emissão e qual é a pegada de alumínio final do produto em questão. A ideia desse selo é da transparência e trazer uma ferramenta para que o nosso cliente possa usar tanto o selo Alênio quanto o passaporte em favor dos dados e da performance dos seus produtos. Tá? Todos os dados e esse passaporte, como eu disse e eu reforço aqui, eles são auditados por uma terceira parte. Os dados eles são carregados em tecnologia blockchain, o que significa dizer que não são desviados ou corrompidos ao longo do processo, tem bastante segurança. Então, portanto, atualmente são os níveis de certificação que a gente vem adotando. EDP, claro, está no nosso radar e futuramente a gente pode estar trabalhando, sim, com essa tecnologia. Obrigada, Leandro. Você falou de clientes, né? E eu vou, então, aproveitar esse gancho e fazer a pergunta do José Écio, que é coordenador do Comitê de Auditoria, e ele te pergunta que você comentou sobre o processo de salas fornos para redução de carbono beneficiar principalmente os clientes na cadeia de valor. Ele pede para você expandir um pouco mais como isso é conseguido. Excelente. Obrigado pela pergunta, José Écio. A questão aqui é a seguinte. A CBA já produz alumínio de baixo carbono, e todas essas ações de descarbonização que nós estamos tomando, como, por exemplo, na sala Fornos, com a implementação da tecnologia, do upgrade da nossa tecnologia, que visa reduzir em até 20% as emissões dessa etapa, a ideia é que a gente possa oferecer aos nossos clientes um produto ainda de carbono, com um desempenho de carbono ainda melhor. Então, na prática, os nossos clientes podem usar o alumínio com base nessas iniciativas que a CBA vem adotando individualmente, como o upgrade dessa tecnologia, ou com base em processos e projetos em conjunto
como, por exemplo, citado pelo Luciano, o projeto REAL, que além de reciclar embalagens multicamada, também vai reduzir emissões na etapa, na produção de alumínio e de folhas de alumínio, ou seja, todas essas ações que reduzem a emissão da nossa produção de alumínio podem e vão beneficiar os nossos clientes que usam o nosso alumínio e que, inclusive, podem beneficiar os seus clientes também, dado que muitos deles têm metas de descarbonização, o país também tem meta de descarbonização, ou seja, podemos oferecer um produto melhor e, eventualmente, até acessar novos mercados que tenham como intenção usar alumínio de baixo carbono. Ah, perfeito, Leandro. E cada vez mais esses mercados vêm se expandindo, né? E a gente vê esse movimento acontecendo. Eu tenho uma pergunta agora para Miles, uma pergunta do Rodrigo Pupo. Ele diz assim: é possível alcançar padrões multilaterais de sustentabilidade para o alumínio? Qual a melhor alternativa para lidar com uma possível fragmentação regulatória por parte de países buscando estabelecer metodologias e métricas específicas que muitas vezes são divergentes entre si? Por favor, Miles. Eu vou tentar responder da melhor forma possível, conforme eu entendi, mas tem a ver com abordar aspectos múltiplos da agenda de sustentabilidade. Acho que é uma das coisas mais significativas das atividades da CBA nos últimos anos, que é uma abordagem mais ampla à sustentabilidade. Então, nós incluímos dos clientes e do público que a descarbonização é uma das questões mais importantes, mas é importante também abordar todos os outros componentes da sustentabilidade. Eu mencionei alguns na minha apresentação. E eu acho importante que, como indústria, no decorrer do tempo, nós tenhamos caminhos para medir nosso desempenho em cada uma dessas questões e que nós possamos rastrear nosso progresso e ser bastante transparentes com os stakeholders e as partes interessadas. Então, sinto muito se eu não cobri tudo da pergunta, mas me avisa se conseguir Não, está responder ok. Obrigada, corretamente. Miles. Obrigada aí pelas novas considerações. Luciano, tem uma pergunta aqui interessante. Todas são, né? Mas essa daqui vai no cerne de uma questão que a gente discute muito aí no meio. Vem da Ângela Gotto. Ela diz o seguinte: com as constantes pressões por reduções de custos das matérias-primas, serviços e na cadeia como um todo e aderência ao orçamento, como aliar as aspirações e necessidades da agenda ESG com essas pressões, que por vezes são conflitantes, né? Como é que você vê isso? Obrigado, Ângela. Uma excelente pergunta. Bom, vamos lá. Eu vou explicar um pouco do como é que a CBA pensa o tema e como é que a gente trabalha isso. Bom, primeiro ponto. Toda a temática ESG é um dos pilares da estratégia da CBA. Então, lembrando, a gente tem na estratégia um pilar que é crescimento, um pilar que é melhoria da competitividade do ativo, um pilar é ESG e um pilar inovação e parcerias. Então, já por si só, a gente mostra a importância, vamos dizer, dessa temática e desses investimentos para nós, por ser um dos pilares da nossa estratégia. Além disso, nós temos uma metodologia de priorização de investimentos dentro da empresa, em que ela busca várias, vamos dizer, várias vertentes ou várias lentes diferentes de avaliação dos investimentos. Uma das lentes é retorno financeiro, por exemplo. Outra lente é o impacto ESG daquele investimento que a gente está fazendo. E tem várias outras lentes, tá? Então, facilidade de execução, enfim, coisas mais táticas. Mas só para dizer que o ESG tem, vamos dizer, sob essa visão, o mesmo peso que o retorno financeiro numa avaliação de investimentos que a gente faz aqui. E aí a gente plota todos os investimentos que nós temos numa matriz, com base nessas várias lentes que eu comentei, e uma decisão de priorização de investimentos vai levar em consideração todos esses fatores. Não é só o ESG, não é só o retorno financeiro, são várias outras lentes que para nós são importantes, e isso, de certa maneira, vai nos guiar para fazer esses investimentos. Então, acho que a maneira que a gente aqui na CBA encontrou de colocar essa avaliação de uma maneira mais correta, mais justa e de não deixar de priorizar esses investimentos. Mas é claro que tudo vai depender vamos dizer, de como que a gente plota cada um dos investimentos e compara eles em relação ao benefício para a empresa como um todo. Mas, de novo, não é só o benefício financeiro, tem o benefício em várias outras lentes.
Perfeito, né, Luciana? A gente está sempre falando de olhar de uma forma holística todas essas questões, né? E por isso que eu disse no começo que às vezes é uma questão polêmica, ou que se fala muito no meio, né? Fala assim, então agora eu estou sob pressão e vou deixar os investimentos em ESG do lado. Não, você tem isso dentro de uma lógica como business, né? E ela tem que ser olhada dentro desta forma como o CBA faz. Muito bom, muito bom. Leandro, uma pergunta do Robson, da Condumax aqui. As novas emissões de CO2 equivalente para alumínio primário de origem reciclada já possuem certificação acreditada e podemos considerar em nossos estudos de pegada de carbono? Robson, obrigado pela pergunta. Sim, todos os dados que nós divulgamos, como hoje os dados apresentados e os dados que são apresentados no nosso relatório anual ou propriamente no TCFD, o qual convido novamente vocês acessarem, são dados auditados, são dados que vocês podem usar como base de informação para a adoção do cálculo de vocês, dos seus produtos, para os seus clientes. Então, portanto, sim, a resposta é diretamente sim. Obrigada, Leandro. Luciano, vamos voltar para os investimentos aqui. O investimento necessário para a descarbonização estará disponível no prazo exigido? Como pode ser melhor acessado? Acho que ele já está disponível, acho que essa é um primeiro ponto importante de colocar, ou seja, o mercado financeiro se desenvolveu muito nos últimos anos e hoje em dia tem linhas atrativas e disponíveis para investimentos nesse sentido. O próprio CBA, se vocês olharem as últimas emissões de dívida que nós fizemos aqui na empresa, elas têm uma importante pegada nesse tema. E acho que, olhando para frente, o sentimento que eu tenho aqui é que, bom, primeiro, eu tenho um interesse grande dos investidores pela toda a temática ESG e por empresas que têm projetos com essa pegada. Então, você sente não só do mercado bancário, mas também do mercado financeiro como um todo, né, dos investidores, esse interesse. E linhas disponíveis. Então, hoje, como eu falei, já temos muitas linhas disponíveis, mas com uma expectativa de que no futuro, com o desenvolvimento não só das empresas, mas do mercado também, a quantidade de linhas disponíveis vai ainda aumentar. Então, a nossa expectativa é um pouco nessa linha. Ou seja, como eu comentei na resposta anterior, eu entendo que boa parte dos investimentos das empresas hoje já tem essa lente ESG, ou pelo menos o impacto dos investimentos colocado de uma maneira bastante organizada e eficiente, de maneira que as decisões de investimentos vão sempre, de alguma maneira, envolver essa temática. E aí ter as linhas disponíveis e o mercado acessando é bastante importante. Obrigada, Luciano. Acho que a gente passou aqui pelos principais temas, estamos chegando ao final aqui da nossa sessão de perguntas e respostas, falamos de fornecedores, na cadeia de valor, investimentos, tendências mundiais. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que a plateia aproveitou muito, mas eu ainda farei uma última pergunta aqui, tenho que aproveitar o CEO do meu lado, Luciano, e essa pergunta, eu gosto muito dela, porque ela nos joga para o futuro. Quando nos encontrarmos nos diálogos ESG do ano que vem, qual história você quer contar? Excelente pergunta, Sônia. Bom, acho que um primeiro ponto é a continuidade desse caminho que a gente já vem trilhando, essa jornada que a gente vem trilhando há bastante tempo, né? Então, tem várias metas colocadas para o ano, tem várias metas colocadas para o longo prazo. A continuidade dessa execução e a continuidade da entrega dessas metas ao longo dos próximos anos e sentar aqui de novo o ano que vem e mostrar a evolução de cada uma dessas metas. Mas mais importante do que isso, assim, a gente de fato tem genuinamente uma ambição de influenciar a cadeia, né, de ser uma referência em ESG no mercado. Então, o Leandro comentou aqui do nosso programa de suplementos sustentáveis, mas não é só influenciar fornecedores, influenciar clientes, influenciar peers, enfim, outras empresas que também têm esse interesse. De fato, a gente aqui tem um interesse genuíno de ser mais influente na cadeia e de poder ser utilizado como uma boa referência nessa temática ESG. Então, se a gente conseguir contar uma boa história a respeito disso no futuro, também vai ser algo muito importante para nós. E, por fim, quer dizer, vocês viram os compromissos e certificações que a gente tem, então a gente quer preencher um pouco mais aquele slide com mais compromissos e mais certificações, mas também tem um desafio bastante grande que é manter essa nossa posição, né? A gente, ao longo dos últimos anos, conquistou todas essas posições, certificações que hoje são uma referência no mercado, mas mantê-las também é bastante importante e, quem sabe, adicionar outras novas para contar a história no ano que vem.
Obrigada, Luciano. Sem dúvida, essa vai ser uma história muito boa da gente contar e eu testemunho, sem dúvida, aí todo o comprometimento da CBA, essa questão genuína que você falou é muito verdadeira. Eu quero agradecer muito, Miles, a sua presença, os seus insights, todas as suas reflexões. Agradecer, Leandro e Luciano, claro, aqui pelas perguntas e respostas. Pessoal, as perguntas que eventualmente não foram respondidas, a gente recebeu muitas, né, pela questão do tempo, a gente vai responder via site de RI nos próximos dias. Fiquem atentos. Eu quero pedir, então, ainda que Luciano e Leandro fiquem conosco aqui, porque nós temos um anúncio muito importante a ser feito aqui no Diálogos ESG. Para isso, eu convido para se juntar a nós o Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso evento e é uma honra falar com você, meu amigo. Sônia, Luciano, Leandro, pessoal, que alegria estar aqui, né? Que luxo ter a Sônia aí coordenando o evento das maiores, se não a maior autoridade de sustentabilidade do nosso país, né? A novidade que eu quero trazer aqui para vocês, e com muita justiça, né, e muita satisfação do nosso lado do Pacto Global da ONU, é que a gente convidou, então, o Luciano para ser o nosso líder de impacto no ODS 13, que trata de clima, né? Eu tenho satisfação, como boa parte de vocês já sabe, de ter feito parte da casa, né? Não da CBA em si, mas do Grupo Votorantim. Tenho uma satisfação enorme de ter passado, ter feito parte dessa história, né? E uma alegria muito grande, então acompanhava de perto, sempre acompanhei de perto a CBA. Então, tudo isso que a gente fala hoje de questões de sustentabilidade, ESG, né? No termo popular aqui, tudo que é modinha hoje, a CBA já pratica há muito tempo, né? Isso eu falo com muita tranquilidade e muito conhecimento de causa. Então, por isso, a gente fez, então, esse convite, e agradeço muito ao Luciano por ele ter aceitado, de ser uma liderança com impacto. O que significa isso? É um líder, uma líder que representa o Pacto Global da ONU em temas ali relacionados ao ODS. No caso do Luciano, ODS 13, então, que trata de clima, e aí, claro, para louvar, de alguma maneira, o nosso alumínio com uma pegada de carbono das menores do mundo, o que nos dá muito orgulho, não só como ex-Votorantim, mas como brasileiro, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Carlo. É um grande prazer, uma enorme honra receber o convite. E a gente tem aqui desafios enormes, né, na CBA e no mercado. Como eu acabei de comentar, a gente tem um interesse genuíno de influenciar toda a cadeia, não é só a cadeia do alumínio, mas outras indústrias também, e fazer parte do pacto, para mim, é bastante importante e algo que vai em linha direto com isso que eu acabei de comentar. A gente comenta aqui na CBA que a temática ESG, ela é uma jornada, né? Ela não tem fim, vamos dizer, uma jornada contínua de evolução. E ter esse tipo de iniciativa do Pacto Global claro, dividir experiências e trocar experiências da melhor maneira de tocar os negócios, para nós é fundamental e muito importante. Então, contem comigo e com a CBA também, para o que for necessário. Vou ser um membro ativo aqui do Pacto no que for possível, tá bom? Muito obrigado. Fenomenal, né? Ter o Carlos, CEO da Rede Brasil do Pacto Global, que vem fazendo uma diferença incrível aí em toda essa agenda, uma pessoa diferenciada. Luciano assumindo aqui como um líder com impacto. Não tinha jeito melhor da gente encerrar o Diálogos. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação de luxo aqui conosco, viu? Muito obrigada. E obrigada a vocês, né, que nos acompanharam até aqui, numa manhã cheia de informação e inspiração. Eu lembro que a gente vai disponibilizar o link com a gravação desta edição do Diálogos no perfil do YouTube e no site de RI da CBA. E nesse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela, é possível acessar o relatório anual da CBA. Para dar um gostinho desse conteúdo, a gente vai assistir agora a um vídeo com os destaques da publicação. Muito obrigada a todos e a todas. Tenham uma ótima tarde. Foi uma honra para mim poder conduzir essa conversa. Vamos agora chamar o vídeo. O alumínio da CBA transforma as nossas vidas de várias maneiras.
e vai muito além das coisas que a gente usa no dia a dia. A gente pode reciclar ao invés de tirar do meio ambiente. A CBA está servindo de exemplo para outras empresas para que elas saibam como reciclar e ter um mundo melhor. Acho que é importante cuidar da natureza porque muitos requisitos básicos que nós precisamos vêm dela. O ar puro, os alimentos, a água. Ficar sem energia, porque senão a gente não vai conseguir fazer as coisas. A energia solar, que é bem mais natural, não polui o ambiente. Cuidar do meio ambiente, fazer uso consciente dos recursos naturais é um caminho para um negócio sustentável. Você sabe como que a CBA vem trabalhando para construir um futuro melhor para nós? Acesse. 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 Acesse o nosso relatório anual e veja as ações que a CBA faz hoje, olhando para o nosso futuro.